109. Nós vamos ver hoje, pensando na língua, a ortografia. Vamos ver mesmo som com letras diferentes. Então, nós já vimos que as palavrinhas, por exemplo, X, né, com CH, eles têm letras diferentes, mas com o mesmo som, né? O X e o CH. Aí, hoje nós vamos ver também palavrinhas com Z e S, tá? E outras mais. Releia esta frase da reportagem. As gêmeas Laís e Larissa Martins, 11, sabem bem que esse não é um esporte só para homens. Sublinhe as palavras que são escritas com a letra S. Então, vamos sublinhar. Sublinhar, passar um traço embaixo, né, da palavra. Então, vamos lá. As gêmeas Laís, ó, todas elas têm S. Martins, ó, sabem esse esporte só para homens. Sublinhado, vamos para B. Organize as palavras que você sublinhou no quadro abaixo, separando-as em dois grupos. Então, vamos separar as que têm um S e deste outro lado, a que tem dois S's. Até aí, tudo bem. Então, vamos lá. As gêmeas Laís, ó, Larissa tem dois S's, vem pro outro lado, Martins, e vamos lá. E ficou assim, ó, tá? Ó, somente Larissa e esse, né, que estava aqui, tem dois S's e o resto é com um S só. Agora leia em voz alta as palavras do quadro, prestando atenção ao som representado pela letra S e pelo conjunto de dois S's. O que você observou nessas palavras? Vocês lembram, né? Nós já fizemos isso. Ó, as gêmeas Laís, Martins, sabem esporte só homens. Então, ó, os... E aqui, Larissa e esse. Então, vocês estão vendo que eles têm o mesmo som, aquele S, né? Por quê? Quando eu tenho palavrinhas, né? Aqui, por exemplo, entre duas vogais. Quando eu tenho entre vogais e dois S e vogal, ele vai ter o som de S, lembram? Quando eu tenho duas vogais e um S só, ele vai ter o som de Z. Aqui nós temos palavrinhas final de palavra, olha aqui, ó, gêmeas, as, Laís, Martins, né? Esporte, que é o as, is, né? Então, e início de palavra, eles têm o mesmo som, tá? Então, o que você observou? A letra S, o conjunto dois S's, representam o mesmo som? Ou a letra S, o conjunto das letras S, representam sons diferentes? Elas têm o mesmo som, ó. Gêmeas, Larissa, Laís, ó, Larissa, ó, sabem, Larissa, sabem, esse. Então, quando eu tenho um S,
antes da vogal, depois da vogal, ou no início da palavra, né? O S depois da vogal e antes de consoante, e no início da palavra, ó, nós temos o mesmo som, tá? Releia esta frase da reportagem em voz alta e pinte a letra que representa o mesmo som representado por S, por dois S's. Então, todas, né, que são o mesmo som, elas são, nós vamos pintá-las, tá bom? Então, qual que nós vamos pintar? É aquela que eu tenho dois S's, que nós vimos aqui em cima, e aquelas que eu tenho uma vogal, o S e uma consoante depois, tá? Certo? Então, vamos lá. Vamos pintar. Assim, ó o S. Como jogadoras de futebol, meninos que fazem balé sofrem preconceito. Preconceito. O C aqui também tem o som de S. Eles são excluídos. Excluídos. Ele diz que hoje há mais espaço para os homens. Então, vamos ver aqui, ó, que representa o mesmo som representado por dois S's. Assim, jogadoras, meninos, sofrem, homens, eles, preconceito, ó, sofrem, excluídos, diz, ó, escreve com Z, mas ele tem o som de S. Espaço, homens. Que letras você pintou? Então, foi as letras, dois S's, S, C, X, Z, C cedilha e C cedilha. O S eu já coloquei, tá? Então, por isso que não repeti. O que você observou em relação ao som representado por essas letras? Cada uma dessas letras representa um som diferente? Não, todas elas têm o mesmo som. Apenas uma letra representa esse som? Não, eu tenho outras letras, né? Esse som pode ser representado por diferentes letras? Sim, então eu tenho as palavras, é o mesmo som com letras diferentes. Olha, quantas letras diferentes têm o mesmo som, né? Eu tenho várias letras diferentes, mas elas representam o mesmo som, aquele som S, tá? Quando o som representado por dois S's na palavra Larissa, também pode ser representados pelas letras X, Z, S, C e C cedilha.
e pelo conjunto das letras SC, SC cedilha e XC, tá? Quando um som pode ser representado por diferentes letras? Como saber que letra usar ao escrever palavras com esse som? Vamos ver? Então, algumas vezes a gente lembra que é a grafia das palavras que conhecemos, mas quando nós não soubermos, a gente pode procurar um dicionário também, tá? Lembrando que quando eu escrevo com X ou com S ou X, né? Quando a palavrinha é terminada, o verbo é terminado em isar, porque são derivados de palavras com S. Análise, analisar, pesquisa, pesquisar. Então, se a palavrinha termina com S, aqui também vai ser com S. Quando aqui o verbo terminado em isar, porque são derivados de palavras sem S, ó. Ágil, útil, então eu coloco com Z. Em finais em diminutivo, casa. Então, olha aqui, eu tenho uma palavra, né, um substantivo que é com S, então, no diminutivo, eu vou pôr com S também. Mesa, ele tem o som de S, mas escreve com S e tem o som de Z, mas ele é um substantivo, ó. E quando eu não tenho S na palavra, eu vou pôr com Z no diminutivo, tá? Aqui nós já vimos também, ó, com final es e esa, né? Ó, português, portuguesa, marquês, marquesa, Inês, né? Em nomes. E quando eu escrevo com Z? Quando é uma qualidade, né? De substantivo abstrato ou derivado de adjetivo. Por exemplo, belo é uma qualidade, tá? Ah, ele é belo, né? Ele tem a sua beleza. Esse aqui, o belo, é um substantivo abstrato. Puro é um substantivo abstrato. E aqui é derivado de adjetivo. Pureza, beleza, embriagado, embriaguez, tá? Complete as palavras abaixo com X ou Z. Se tiver dúvida, consulte um dicionário. Texto, olha lá, o texto é com X, é o texto que a gente lê. Arroz, olha, ele tem o som de S, né? Mas no fim ele se escreve com Z. Então, rapaz, tá vendo? Esses aqui são até substantivos, né? Capaz. Olha lá. Extra com X. Cartaz. Aqui nós temos, como tá pedindo X e Z, né? Então é com Z. Sexta, sexta-feira é com X. Vez com Z. Xadrez com Z. Atriz com Z. Paz com Z. Auxiliar, ó, auxiliar com X. Chafariz, experiência, extremo e eficaz.
escolha uma dessas palavras e você vai fazer uma frase com ela, ok? Então, você vai escolher alguma dessas palavras e vai fazer uma frase. Agora, complete as palavras a seguir com C, C cedilha, S ou 2 S's. Aqui, ó, é pacoca, paçoca, pá. Quando eu tenho um S só, entre duas vogais, ela fica com som de Z. Quando eu tenho entre duas vogais 2 S's, ele fica com som de S, tá? Então, paçoca, paçoca é com C cedilha. Pessoa, eu não posso pôr o C, senão fica pecoa, né? Pessoa com C cedilha, não, eu tenho 2 S's. Pescoço, pescoço com C cedilha. Cebola, eu não posso começar com C cedilha, não posso começar com 2 S's. Aí, eu posso ter o C e o S. Só que aqui vem de cebola, é um substantivo. O sebo, se eu for por sebo, seria com S, tá? Selo, cinema, expulsão. Eu não posso colocar 2 S's, tá? Porque senão eu fico com 3 vogais, 3 consoantes. Então, expulsão. Açúcar, com C cedilha, verso, isso aqui a gente sempre vê. Assumir, se eu coloco com S só, fica assumir, então já não é. Se eu coloco com C, fica acumir, também não é. Então, ou é C cedilha ou 2 S's. Ele é com 2 S's. Foice. Esse foice é aquela de usar para tirar mato. Ingresso. Certo? Vai escolher uma dessas palavras e vai escrever uma frase com ela. Complete com SC ou XC. Piscina, ó. Piscina. É a mesma coisa, ó, se eu colocar piscina, tá? Excelente, ó. Excelente. Excelente. Crescimento. Vem de crescer. Fascínio. Exceção. Adolescente. 6. Ó, vem do número 6. Centos. E excepcional. Excepcional. Certo? Deixa eu só colocar mais juntinho aqui, né? É só para vocês verem que 600, vem os 6 e os centos. E por fim, escolha uma dessas palavras e escreva uma frase final, uma frase com elas, tá? Em uma dessas aqui, ok? Essa aqui foi então a atividade de ortografia, mesmo som com letras diferentes. Até a próxima. Tchau, tchau.